Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Queria convidar aqui a Rosana. Diaconisa Rosana. Glória a Deus. Queria convidar a Rosana. Levanta suas mãos. Aprove o Senhor que fosse ela ministrar os nossos corações. Levanta sua mão para cá, abençoa a vida dela. Declare sobre a vida dela, a casa dela, a família dela. O Senhor a escolheu nessa noite para liberar uma palavra do céu para nós. Crie expectativa no Senhor para aquilo que o céu liberou sobre ela. Ela está aqui nessa noite como um canal da parte do Senhor para trazer uma palavra ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida da Rosana. Quanta renúncia. Esconde ela atrás da cruz de Cristo nessa hora, para que o Senhor apareça através da vida dela. Toma o lar da tua filha, toma tudo que leva o nome dela, seja escondido agora, Pai, coberto pelo sangue do Cordeiro. Os filhos, a descendência da tua filha, aqueles que são vulneráveis nessa hora, seja guardado e coberto pelo sangue do Cordeiro. O trabalho dela, os clientes dela, Senhor, tudo que leva o nome dela, tudo que está aos cuidados da Rosana, seja guardado e coberto pelo sangue do Cordeiro agora. Blinda a mente dela, as emoções, os pensamentos, os sentimentos dela seja blindado agora. Pai, que a voz do eu, da razão, das emoções dela se cale, e a voz do Espírito Santo seja audível agora aos ouvidos dela. Que o Espírito Santo fale aos ouvidos, ao coração dela nessa hora. Pai, coloca anjos à direita, à esquerda, à retaguarda da tua filha. Que o Senhor fale através da vida da tua filha nessa hora. Traz a rema revelada. Jesus, o maná fresco do céu para nós nesta noite. Pela tua graça e a tua misericórdia, a use com poder e graça. Que os nossos corações sejam uma terra fértil nessa hora. Cerca essa igreja agora com muralhas de fogo. Envia os teus anjos a este ambiente. Tira a distração deste lugar. Tira a distração da nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa mente agora seja levada cativa à obediência à cruz de Cristo agora. Que a nossa mente esteja atenta à voz do Espírito Santo. Que o nosso coração seja ajustado e alinhado a essa noite pela palavra do Senhor. Que nada, Pai, nada que for liberado através dessa palavra se torne, Senhor, confusão na nossa mente. Que o espírito de entendimento e de revelação seja sobre nós neste ambiente, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que a palavra aqui liberada nesse altar, neste ambiente, chegue ao coração de cada um da forma que precisa ser, Pai, ministrada nesta noite. Que cada palavra liberada deste altar ache, Pai, guarita no coração de cada um neste lugar. A palavra do Senhor, ela vai e não volta vazia. Senhor, em nome de Jesus, cale-se a voz do nosso eu, da nossa razão, e a voz do teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite. Senhor, nós damos uma ordem no mundo espiritual agora, que toda gracinha de Satanás, Pai, seja repreendida neste ambiente, e aquilo que o Senhor preparou e determinou para essa noite aconteça para a glória e para louvor do teu nome. Aqui tanto criança, quanto jovem, quanto adolescente, quanto mais velhos, em
entenderão daquilo que será Senhor, ministrado nesta noite. Pai, há um novo tempo sobre esta casa. Pai, a palavra entrará nos corações da forma que o Senhor quer que seja, Pai. Assim nós oramos e, Pai, declaramos que nós nos submetemos à Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Paz do Senhor. Glória a Deus por esse momento. A igreja está muito bonita. Povo bonito. Esse povo da Orvalha é muito lindo. Que isso, hein, pastor? Que igreja linda. Ai, Jesus é lindo, né? E nós somos parecidos com Ele. Povo lindo, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Aleluias. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Aprove mais uma vez a Ele estabelecer esse dia para me honrar mais uma vez, ministrando a palavra dEle. E eu sempre falo, isso aqui, a maior honra que um homem e uma mulher pode ter na vida é essa oportunidade de falar de Jesus, de falar dessa palavra linda, maravilhosa, que enche o nosso coração. Deus é perfeito. Eu estou aqui, Senhor, né? Cumpra-se em mim o teu querer, conforme a tua vontade. Abra a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 16 em diante. Pastor quase que pregou aqui, o que o Senhor ministrou ao meu coração. Falei, opa, está pregando, ô glória. O Senhor vai agora, confirmar tudo aquilo que Ele falou aqui, já ministrando o Espírito Santo, falando através dele à igreja. Glória a Deus, eu fico feliz com isso. Paulo e Silas na prisão. Esse texto, ele fala profundamente ao meu coração. E o mais engraçado, eu já preguei essa mensagem várias vezes. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, Que eu tive assim, uma experiência tão linda com Deus nessa mensagem. Porque eu estava preparando e eu falei, Senhor, me revela o que o Senhor quer falar ao teu povo. É uma palavra simples, tremenda, de milagre, de confiança, de bênção. E o Senhor me trouxe uma revelação totalmente diferente hoje de todas as vezes que eu já ministrei essa palavra. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas como o Senhor é lindo. A cada dia, salta aos nossos olhos aquilo que o Senhor preparou para falar para o povo. Esse povo lindo e escolhido dele. Aleluias. Vamos lá. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Essa moça, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado,
os donos daquela escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Estão propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Quanta humilhação! Bastava açoitar, tinha que colocar nu. Olha para ver. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha, gente, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ai, Deus é lindo. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados carcereiros com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, preste atenção nisso, amados, palavra que o Senhor me revelou fortemente nesta semana: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. E sabe o que eles fizeram? Vieram para se desculpar diante deles. E conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Até aqui. Esse texto é um texto tremendo. Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho ali na cidade de Filipos. E a Bíblia relata que ali no caminho, eles encontraram uma jovem que era escrava. E essa jovem era possuída por um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação, ele foi expulso pelo apóstolo Paulo. Como esse espírito dela saiu, os donos dela, que lucravam muito, ganhavam muito dinheiro, ficaram irritados, porque ela parou de adivinhar. E quando ela para de adivinhar, eles param de ganhar dinheiro
eles perderam aquela fonte de lucro que eles tinham naquela moça. E eles começaram a incitar o povo, as autoridades, contra Paulo e Silas. E aí, eles arrastaram esses dois homens de Deus. A Bíblia fala que eles foram, arrastados pela praça. Tiraram as roupas deles, foram espancados, açoitados, lançados no cárcere. Tiveram seus pés presos em um tronco. Ah, gente, servir ao Senhor não é fácil. Eles estavam sendo punidos por fazer aquilo que é certo. Eles estavam sendo punidos por obedecer a Deus. Só que o texto vem falando que ali perto da meia-noite, enquanto eles cantavam louvores e oravam, algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia fala que as portas daquela prisão se abriram, as correntes se soltaram. E foi ali que começou uma grande história de milagre e de salvação. E a gente vai trabalhar um pouquinho aqui nessas lições preciosas que esse texto vem trazendo para nós aqui. E uma das revelações, uma das lições que o Senhor trouxe para mim, quando eu preparava esse texto, é que nem nós, servos de Deus, que confiamos no Senhor, mulheres e homens de Deus, que passamos por sofrimento, nem todo sofrimento vai revelar um erro na nossa vida. A maioria, muitas das vezes, ele vai revelar uma obediência. Porque ser fiel a Deus, igreja, obedecer a Deus, pode nos colocar em lugares que o mundo que chama de humilhação e de castigo. Mas Deus não, Ele chama de propósito, Ele chama de destino. Então eles fizeram certo e eles pagaram o preço por isso. Eles não foram presos ali porque eles erraram, Mas eles foram presos porque eles tiveram a coragem de obedecer a Deus. E foi exatamente essa obediência ali ferida, Uma obediência de dor, dolorosa, injusta, que colocou esses homens no centro do propósito de Deus. Foi uma obediência que doeu, mas essa obediência ela estava carregada de destino. Ela estava carregada de direção divina. Quantas vezes a gente não passa por certas situações, por certos sofrimentos, por tribulações, exatamente porque nós estamos no centro do propósito de Deus. Amados, por trás da obediência sempre existe um propósito sendo construído. Se Paulo e Silas não obedecessem, se esses homens não fossem presos, consequentemente, eles não chegariam nesse carcereiro e naquela família que seria salva. Deus tinha propósito de salvação que vinha da dor, da prisão daqueles dois homens. E muitas vezes, igreja do Senhor, nós passamos por certos processos, por certas, entre aspas, prisões, para que o propósito do Senhor seja concretizado nessa terra. Se eu fosse contar para vocês quantas prisões, quantas situações eu já vivi, para Deus estabelecer o propósito, e ainda vivo. E quando eu falo não é só eu tenho certeza que se eu perguntar, todos vocês já viveram
situações de dor e sofrimento, para que o propósito do Senhor fosse estabelecido nessa terra. Existem prisões que nascem da obediência. E a história de Paulo e Silas, lá na cidade de Filipos, ela começa na verdade. Ela começa na prisão, mas ela termina no propósito. A história deles termina no propósito. Por quê? Porque a obediência desses homens virou cenário de salvação de uma casa inteira. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Às vezes a gente passa por prisões, por sofrimentos, por dores, mas isso vira cenário de testemunho. Isso vira cenário de salvação. Isso vira cenário de milagre. Igreja, vamos prestar atenção nas dores que nós estamos vivendo, nas tribulações que às vezes estão nos cercando, porque muitas delas é exatamente para estabelecer propósito do Senhor, para gerar promessa, Um segundo ponto muito interessante, que a gente tira aqui nesse texto, se a gente for caminhar aqui no versículo 22, a gente vai ver aqui, a partir do versículo 22, principalmente no versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Olha que coisa mais linda. Vocês acham, amados, que quando ele foi açoitado, eles foram tomar banho, eles foram limpar as feridas? Esses homens estavam cantando, adorando, louvores ao Senhor, sangrando. E o cristão verdadeiro, ele adora a Deus mesmo sangrando. Não é fácil, mas é assim. Esses homens tinham motivos humanos ali, na humanidade fraca que nós somos, né? Para se calarem. Eles estavam injustiçados, eles estavam feridos, eles estavam humilhados. A Bíblia fala que eles estavam com o corpo machucado. E detalhes, sangrando, todo dolorido. Imagine você ser espancado, arrastado, nus, sem roupa, açoitados, sendo presos, num ambiente hostil. Porque quem conhece ambiente de cadeia, presídio, sabe que é um ambiente hostil. E detalhe, os pés presos em um tronco. Ainda assim, o cenário era de aflição. E outra coisa, não havia sinal visível nenhum que Deus estava agindo ali naquele momento. Não tinha. Eles não conseguiam ver nada. Mas ainda assim eles escolheram cantar louvores, orar e adorar o Senhor. Eu lembro de uma vez que eu passei uma situação tão complicada, tão difícil na minha vida, que eu, nas madrugadas, eu me arrastava literalmente no chão do meu quarto. Eu me arrastava. Porque a dor era tanta, eu não fui açoitada, eu não fui espancada fisicamente, mas eu fui açoitada, eu fui espancada emocionalmente. Eu não tinha forças para ajoelhar para orar. Eu ajoelhava e eu caía de tanta dor. Mas nunca deixei, eu sempre falava, Senhor, está doendo, mas eu te adoro. Porque eu sei o caráter do meu Deus, eu sei a quem eu sirvo, e eu sei que eu não estou sozinha.
Eu sei que na hora certa o Senhor vai se levantar em meu favor. Esses homens conheciam Deus. Esse ato dele de louvar e adorar naquela adversidade, naquela humilhação, sangrando como eles estavam, mostra uma fé que não depende de circunstâncias. Eles não cantaram porque estavam tudo bem. Eles não oraram porque eles estavam felizes. O texto não romantiza a dor desses homens. O sangramento era real, mas o verdadeiro cristão, ele adora na prova. Ele adora na prova. Ele adora quando está sangrando. Sabe por quê? Porque a dor, a humilhação, ela não pode de forma alguma cancelar a adoração de um verdadeiro adorador. A fé madura que a igreja do Senhor precisa hoje, ela tem que ser a mesma fé de quando você comemora algo bom e de quando a resposta não chega. É difícil, gente. É difícil. Falar é fácil, viver não. A fé madura, ela não depende de ambiente favorável. O ambiente aqui não era favorável, não era hostil. Mas agora, igreja, preste atenção. Um ponto muito importante, que eles não começaram a louvar por causa do milagre. Eles começaram a louvar antes do milagre, antes do terremoto. O louvor desses homens não foi gerado pelo milagre, mas o contrário, o milagre é que foi gerado no ambiente do louvor, da oração e da adoração. É esse verdadeiro adorador que Deus está procurando. É aquele adorador que adora antes de ver o milagre. É tão fácil louvar a Deus e adorar quando você está com a resposta nas mãos. Quando você ora e o Senhor te responde: ah, Deus, que delícia, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Amada igreja, mas adorar, quando a gente não está vendo nada acontecer. Louvar o Senhor quando você está sangrando. Orar ao Senhor quando você está praticamente desfalecendo dos problemas, nas angústias. Não é fácil. Mas é nessa adoração que o verdadeiro milagre é gerado. Porque a verdadeira adoração, ela não começa na resposta, ela começa na confiança. A verdadeira adoração não começa na resposta de Deus. Ela começa na confiança de que o Senhor vai fazer. O verdadeiro adorador, ele não canta só quando ele vence, mas ele canta também quando ele geme. Ele ora também quando ele geme. Nós nunca, como servos do Senhor, podemos perder a canção quando a gente perde o chão. Não podemos. Às vezes o chão se abre na nossa frente. Pastor Fernando, você já viveu muito isso, eu tenho certeza. O chão se abre, mas a canção precisa continuar fluindo, continuar fluindo, continuar fluindo. Porque é aqui, nesse ambiente de adoração, sem ver nada acontecer, que o milagre é gerado. É aqui que o terremoto vem. É aqui que as portas se abrem. É aqui que as cadeias se rompem. É aqui que o diabo é derrotado. É aqui que o Senhor nos honra. Toda humilhação cai por terra. E Satanás tem que olhar e falar: ali tem o verdadeiro adorador. Ali tem Jó.
Ali tem Jó. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de te ver, Senhor, de andar com o Senhor, de conhecer os teus milagres, Pai. É assim que Deus nos chama para adorar. E quando a gente age assim, o de repente de Deus, ele acontece na nossa vida. E o de repente de Deus muda tudo. Muda tudo. A Bíblia é clara em falar a respeito disso. Olha bem o que aconteceu. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das portas da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E foi nesse de repente de Deus que teve salvação. Foi nesse de repente de Deus que aqueles presos que ouviam Paulo e Silas cantando, tiveram experiência com Deus. Foi nesse de repente de Deus que o carcereiro e toda a sua família foi salvo. De repente sobreveio um terremoto. E sabe o que significa isso? O que o Senhor quer nos falar aqui? Que esse de repente não é só algo que aconteceu rápido, não. É algo que interrompe completamente o que estava acontecendo. A prisão estava funcionando normalmente. As correntes estavam lá firmes e fortes. Os pés deles continuavam presos no tronco. A dor ainda estava no corpo. Mas de repente, Deus revela o sobrenatural. De repente, quando Deus chega, a dor, o sangramento, quando você é firme na obediência ao Senhor, mesmo na dor, os ambientes têm que mudar. Quando o Senhor chega para nos dar vitória, as portas se abrem, as correntes se quebram, os ambientes mudam, presos são libertos, carcereiros se rendem aos pés do Senhor e todas as famílias são salvas. Deus entrou na causa daqueles homens. Amados, e quando Deus entra, o fluxo natural das coisas, ele é rompido, ele é quebrado, porque o Senhor se revela no sobrenatural. É assim, né? Eu não sei explicar, eu não sei como aconteceu, mas eu sei que Deus entrou e tudo mudou. E hoje, esse Deus do de repente, que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, está aqui. Talvez hoje é o seu de repente. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa casa para falar com você que hoje é o de repente dele na sua vida. Hoje é o de repente dele na sua vida. Toma posse, igreja. Toma posse. O Senhor é maravilhoso. Quando Ele chega, Ele faz tudo novo, tudo muda, tudo se transforma. Quando Ele chega, as coisas voltam tudo para o seu devido lugar. E para finalizar essa mensagem, essa revelação última que o Senhor me trouxe, ela falou tanto ao meu coração, porque o Senhor, eu falei, Deus, o que é que o Senhor quer dizer para a tua igreja? Com isso que o Senhor está me revelando. E o Senhor falou assim comigo, filha, fala para a igreja, que eles são cidadãos do céu. E que a cidadania, a prisão, a cidadania deles, ela é assegurada por mim. Assim como foi com Paulo e Silas. E que a prisão, em momento algum, anulou a cidadania daqueles homens.
e não anula a cidadania do meu povo. A Bíblia fala que Paulo e Silas foram humilhados publicamente. Só que a Bíblia fala também que eles foram honrados publicamente. Aqueles homens tiveram que reconhecer que aqueles homens eram cidadãos romanos. Tanto é que a Bíblia fala que eles ficaram atemorizados. Paulo disse: vem cá, vocês nos prenderam, vocês sabem que não podem fazer isso, e agora quer agir secretamente, para que ninguém saiba que vocês infringiram, violaram a lei? Não, eles mesmos têm que vir aqui para nos libertar. Amados, Paulo e Silas, eles tinham direitos que não podiam ser violados, porque lá naquela época do Império Romano, um cidadão romano, ele tinha privilégios muito fortes, eram privilégios garantidos por lei. Então eles não podiam ser açoitados como eles foram, sem julgamento. Eles não podiam ser presos injustamente. Eles tinham direito de defesa. E eles ainda podiam apelar para César. A gente viu, até o próprio Paulo, logo depois acontece isso com ele. A lei foi quebrada contra esses homens. Então, sem cidadania, o que eles seriam? Se eles não fossem cidadãos romanos, eles seriam apenas 2 presos que foram libertos e iam sair até como criminosos, né? Mas porque eles eram cidadãos romanos, eles saíram como homens honrados, reconhecidos e respeitados. E é aí que o Senhor trouxe a revelação ao meu coração, que nós, enquanto igreja do Senhor, povo de Deus, também temos uma lei espiritual que nos garante direitos. Que direito é esse, Rosana? Quais são esses direitos? Direitos de acesso a Deus, direitos de perdão, de promessas, herança. A injustiça, ela não define o nosso fim. Assim como não definiu o fim aqui de Paulo e Silas. Existe sobre nós uma cidadania que muda todo o cenário da nossa vida. Igreja, nós não somos pessoas comuns. Nós somos filhos de Deus. Nós somos povo eleito. Nós somos sacerdócio santo. Nós somos herdeiros da promessa. Nós somos cidadãos do céu. Nós temos uma identidade em Cristo. Nós temos uma identidade em Cristo. Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, fala que a nossa cidadania está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente o nosso Salvador, Jesus Cristo. A humilhação e a dor, o sofrimento, a tribulação, por maior que seja, por mais humilhante, mais chocante que seja, ela não anula, ela não apaga a nossa cidadania. Paulo e Silas, mesmo presos, mesmo feridos, injustiçaram, eles continuaram declarando que eram cidadãos romanos. Os magistrados bateram nos dois, nem sabiam quem eram eles, né? Humilharam aqueles homens, mas depois eles tiveram que reconhecer, pedir desculpas e libertá-los da prisão com honra. Eles tinham uma cidadania que não foi considerada na humilhação, mas essa cidadania, ela foi determinante na honra. Você pode estar vivendo humilhação, injustiça, dor. Você pode estar vivendo isso tudo. Mas isso não é o fim da sua história nessa terra.
Porque você não é alguém, só um alguém nessa terra, não. Você é cidadão do céu. Se levante, igreja. Cidadão do céu não termina a sua história na humilhação. Cidadão do céu sabe exatamente quem ele é em Deus. Cidadão do céu tem identidade definida, porque o céu já declarou. Cidadão do céu significa que você pode estar em um cenário de dor, mas você carrega uma identidade de glória. Você pode estar passando por humilhação, mas você carrega uma posição de honra. Você pode estar sendo ignorado nessa terra, mas você, seu sofrimento, a sua busca, as suas lágrimas já foram validadas no céu. O céu e o terremoto virá, e as cadeias se romperão, e a vitória vai chegar. O de repente de Deus vai chegar nessa noite. Eu declaro isso sobre a igreja do Senhor. Pastor Fernando, eu declaro isso sobre a igreja do Senhor. O de repente de Deus pode chegar ainda essa noite. Confie. Confie acima das circunstâncias. Ainda que tudo pareça que está perdido, você é cidadão do céu. E cidadão do céu tem palavras de vitória garantidas pelo Senhor. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma prisão pode derrotar aqueles que o Senhor fez para vencer. Nós somos cidadãos do céu. E o Senhor valida lá no céu aquilo que a terra invalidou. Recebe essa palavra em nome de Jesus, igreja do Senhor.